bem-vindos para mais um Entre Linhas, esse programa semanal de bate-papo, de troca de ideias e de muitos assuntos que ficam nas entrelinhas, né, Nilson? É verdade. A ideia é justamente essa, que a gente possa conversar e que o telespectador reflita sobre cada tema que a gente traz semanalmente aqui e sempre contando com alguém, um convidado ou uma convidada especial, e hoje, não diferente disso, temos aqui a nossa querida Débora Futsi. Disse corretamente? Isso. A Débora, que é uma mulher bastante atuante aqui na nossa comunidade, já foi apresentadora ou ainda é, depois ela vai confirmar para nós de alguns programas da atualidade, foi parceira do, quem não lembra, do Querência em Querência, né? Aquela prenda bonita. O cabelo era um pouquinho diferente, né? E enfim, a Débora é bastante atuante. E tão atuante que agora ela está à frente de uma associação muito importante aqui, que é da causa autista, né, Lisa? Aspecto autista, olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? E a Denise falou uma coisa que me chamou a atenção. A gente é entrelinhas, né? E assim como a gente deixa nas entrelinhas, a gente também às vezes esclarece as entrelinhas, né? De trabalhos que são realizados, que são desenvolvidos e que muitas vezes não são bem divulgados, né? Muitas vezes as pessoas saem falando sem ter conhecimento de causa, como eu digo. Então é bom que venha alguém que está à frente de determinados trabalhos, como tantos outros que já estiveram aqui, né, falar um pouco do seu trabalho, da sua participação, né, levar o conhecimento da nossa comunidade, o que acontece, né, o que está acontecendo de bom, porque o que está acontecendo de não bom não é que não se tenha que falar, né, pelo contrário. Mas não se deve dar muita ênfase, porque tem tanta coisa boa sendo feita e não é divulgada. É um prazer te ter aqui conosco. Esse tema foi muito importante, assim, veio na nossa pauta, porque dia 2 agora, né, Débora, nós tivemos uma não digo comemoração, mas um apelo nacional muito grande, que foi o dia da mobilização pela causa dos autistas. E a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre isso e como é que a Débora foi parar à frente dessa associação. E eu sei que a associação tem uma história bem bonita, uma história de luta, né, que iniciou num processo e que hoje já tem uma caminhada já bem marcante. E a gente espera que com o programa de hoje a gente possa divulgar mais ainda as ações dessa associação criada aqui em Butiá. E a gente sabe que vocês já estão se mobilizando, já tiveram alguns eventos, algumas atividades, vão ter outros eventos futuros. Então, e sobre isso e mais um pouco a gente vai conversar hoje. Então, Débora, conversa um pouquinho com os nossos telespectadores a respeito da Débora à frente da Associação de Autistas. Então tá, Gurias, obrigada pelo convite. Então, eu já sou conhecida aqui na TV Atualidade, né? Realmente. É verdade. Eu sabe que eu tô começando a sentir um pouquinho de saudade do Sérgio. A gente tinha um programa da Querência e Querência. Na verdade, da Querência e Querência, eu vou falar um pouquinho Claro, agora porque não tem como começar sem Sim. falar isso. O de Querência e Querência foi uma coisa que a gente criou com muito carinho, né? Foi muito... E a gente tinha a nossa caravana do Querência e Querência. E as pessoas até hoje me perguntam. E um dos motivos de eu ter cortado meu cabelo foi um pouco assim para me desencilhar disso. Porque eu sempre tive o cabelo comprido. Já tive mais nova, tive cabelo, a gente vai, né, meio camaleô assim, vai mudando. Mas depois eu vim com aquele padrão de cabelo comprido e fui seguindo, e por ser prenda e por apresentar, e eu sempre fui do CTG também. Então vem puxando uma coisa a outra. Mas a nossa comitiva ela foi se desfazendo de muitos membros importantíssimos. E que foi deixando um vazio muito grande, entendeu? A gente perdeu o gaiteiro, a gente perdeu o violeiro, a gente perdeu o dançador, seu Sabino, a gente perdeu a guria, que era minha avó. Então assim, a gente foi se desfazendo de muitos músicos importantes. E que pra mim foi perdendo o sentido do programa de Querência em Querência naquele formato. E aí eu falei pro Sérgio, vamos dar uma parada. Um ciclo. Porque
vamos pensar uma outra coisa, porque aquilo ali, daquele formato, realmente... Foi por isso, as pessoas até hoje me perguntam, por que parou? O que aconteceu? Tinha cadeiras vazias. Muitas. E aí eu não consegui suportar, achei, tá muito, enfim. Mas a Débora Fitz, eu tô na causa autista desde 2017 com a Débora. E isso me veio assim esses dias porque eu fui muito questionado por que eu estava na associação. Fui questionada assim, por que tu tá na associação? Como tu não pode. Como se eu não tivesse o direito, como a associação só pode. Mas daí, enfim. Aí isso tudo me vem na minha cabeça. Por que eu não estaria? Até para esclarecer para quem não te conhece, que são poucos, mas tem, porque a Débora não teria nenhum caso familiar direto. Então, de repente, não poderia representar. Exato. Mas aí, o que acontece? A nossa associação, o nome dela já diz o porquê que eu tenho inserida lá. Porque é a associação de pais e amigos e autistas de Butiá. E eu me enquadro na parte de amigos. Porque desde que a Débora que começou, que foi a percussora de toda essa mobilização, né? E eu via ela muito assim, sozinha na rede social pedindo, né? Sempre relatando os fatos dela, do Paulo. E depois eu me lembro que ela fez uma mobilização com balão azul no comércio. E aí depois eu me lembro que em 2017 ela fez umas camisetas para vender. E aí eu disse assim, eu quero uma. E eu tava me interessando pelo assunto, porque ainda era novo, né? E ainda é novo, né? Ainda é. Assusta. Tu veio em 2017, né? E ele ainda é muito novo, tem muita coisa que a gente não sabe. E daqui a pouco eu até posso falar alguma coisa que de fato não seja a verdade, ou que não seja correta. Que muda muito. E a gente não é a detentora de toda a verdade. Não, de todo saber também. E vocês estão buscando, né? Sim, e a gente também. É uma caminhada longa. Uma caminhada longa. Então quem começou essa caminhada aqui em Butiá da associação foi a Débora, a mãe do Paulo. Sobrenome muito difícil, eu não vou conseguir falar. E ela começou, né, assim, insistentemente. E eu tenho uma coisa, a mãe que diz, não sei, tu sempre foi assim, eu sempre fui assim. De querer estar junto, de querer ajudar, de me mobilizar com assuntos que às vezes diretamente não me diz respeito, né? Mas eu tenho isso, e isso é a Débora. E aí quando eu vi aquela mãe ali, e eu tinha recém sido mãe, eu ganhei o Bento em 2016, e aí ela sempre naquela insistência de, né, de pedindo ajuda, aí em 2017 comprei a camiseta. Aí fiquei sempre em contato com ela. Aí passou um monte de tempo, um monte de anos, a Débora colocou no Facebook novamente que estava querendo montar uma associação, que estava mas precisava de pessoas para ajudar, enfim, porque precisa ter, né, todo. E eu chamei ela, se eu quero te ajudar. Quero te ajudar a montar, o que tu precisa, você precisa de tudo, não tem, eu preciso de ajuda. Aí a gente já se combinou, a gente já foi, o povo do Butiá é muito solicita ajuda, né? O Edilson, da Associação da Medianeira, a gente procurou ele porque é uma associação bem sólida, né? Ela tem bem atuante. Aí o Edilson nos deu uma orientação, passo a passo, conversou com a gente, nos disponibilizou a associação, que muitas das nossas reuniões são lá na Associação da Medianeira também. Hoje a gente tem um outro espacinho que a gente usa, mas a gente começou ainda na Medianeira. E a gente já foi no Fábio Machado, que é nosso parceiro, faz parte da diretoria, né? E a gente já foi no Dom Cleito, que é nosso jurídico, daí fomos começando a captar, foi todo mundo se encaixando. E surgiu a primeira diretoria. E eu era a segunda secretária. Porque na verdade eu não queria. Não me importava o que eu ia ser ali, eu não me importava. Eu queria estar junto. Eu queria estar ali participando e ajudando no que eu pudesse. Mas aí as pedras vai rolando e a Débora que também é muito ativa, né? Sou muito ativa. E aí a gente conversando com a Débora Débora estava resolvendo assim uma série de questões dela, pessoal, ela estava enfrentando e se descobrindo e resolvendo. E a faculdade também, ela estava encerrando, né? A faculdade de Direito, estágio, o Paulo. E aí as mães junto acharam por bem que a gente fizesse a troca. Sugeriram, levantaram uma reunião que fizesse
por que não eu não ficaria como... Uma Débora por a morena pela loira. E aí foi tipo um acordo e a gente fez essa função. Isso foi no final do ano, foi bem entrando em dezembro. Então a gente depois já entrou em férias. Desse ano que passou. Desse ano que passou agora. E aí a gente começou mesmo, de fato, eu como presidente da associação, agora nesse ano, né? Começamos a trabalhar. E aí a gente já veio cheio de gás, cheio de ideias, cheio de coisas para realizar. E uma das nossas metas era no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O ano passado a gente fez uma festa na praça, que a festa foi assim, idealizada por mim e bancada pela Débora. Foi bem isso, assim, porque a gente queria muito fazer. E deu tudo certo. E eu falei pra ela, o ano que vem nossa associação vai estar forte. Nós vamos fazer uma festa muito maior e a associação vai conseguir bancar essa despesa. E de fato, que coisa maravilhosa. Aí aconteceu, dia 2 a gente queria fazer uma coisa de conscientização, né? Porque é o dia da conscientização. Sim. E a gente queria fazer um evento assim. Algumas coisas não saíram como a gente tinha planejado, a gente tinha um palestrante que era um deputado, você falou agora, eu não lembro o nome dele, Issur, deputado Issur. Ele é ativista, né, na causa autista, ele é bem atuante e ele viria palestrar para nós. E depois a gente convidou todos os órgãos, né, públicos, enfim, prefeito, todo mundo que tinha que ser convidado, promotor e tal. Mas o palestrante seria somente ele. Quando chegou, assim, umas 5 da tarde, ele avisou pra nós lá no clube, arrumando, gurias, as coisas. Nós preparamos um salgadinho, a gente fez uma mega decoração, as mães todas empenhadas, felizes, porque era o nosso... Ai, palestrante não veio. Palestrante não podia vir. Oh. Porque tinha surgido uma votação de emergência, uma coisa assim. E aí ele não pôde vir, né, mandou um vídeo e tal, falando. Mas, na hora eu me apavorei, né? Falei assim, meu pai, agora o povo tá aqui pra ouvir. Mas o povo ouviu uma mãe, ouviu a Débora com um relato tão maravilhoso que ela tem da história dela, né? De vida com o Paulo, com a luta, porque não é fácil, né? Sim. A gente nem consegue, assim, mensurar. Às vezes, sabe que eu até me sinto, assim, de tantas pessoas, de ter ouvido as pessoas falar, às vezes eu me acho inapropriada para estar nesse lugar de fala. Porque de fato eu não tenho essa experiência, entendeu? Eu não tenho. Mas é que tu não ter a experiência, mas tu ter a sensibilidade, o acolhimento que é necessário. Porque o que essas pessoas buscam? É um espaço de fala e o acolhimento, né? Para que se perceba que é preciso fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente envolvida emocionalmente, diretamente com aquilo, a gente não atina certas coisas, né? Então por isso, quando as pessoas perguntam, né, para que a associação em Butiá, né? Já temos um centro de autistas, mas a associação ela tem um outro trabalho, é uma outra visão, é uma outra função a associação dentro do município. Eu ia te fazer essa pergunta. Qual a relação ou parceria, não sei qual o termo certo, da associação com o centro? Nenhuma. Nenhuma? Não, nenhuma. São trabalhos distintos? Distintos. Ah. Né? O centro, ele é de atendimento. De atendimento, Sim. Um centro municipal de atendimento, né? Sim. E nós somos uma associação de pais e amigos de autistas. O nosso intuito é o acolhimento primeiro para as mães, ouvir a mãe, né? Que normalmente elas vêm frustradas, exaustas, assim... Posso fazer uma outra pergunta nesse mesma linha de raciocínio, porque a gente está numa idade que se a gente não faz a pergunta na hora do Pois esquece. Também vocês teriam como conseguir vagas para alguma criança que ainda não esteja sendo atendida pelo centro? Era a pergunta que eu ia fazer. Então, se vocês têm não diria o poder, mas se vocês têm essa abertura de encaminhar. Então, agora eu vou responder para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir responder. Se não conseguir nesse bloco, a gente mas então o que acontece? Além de nós fazer o acolhimento da mãe, a gente ouve a demanda, a gente absorve ela, né? Daquela mãe que vem
Por que que ela vem? Às vezes, muitas vezes, ela não teve o atendimento que ela esperava para o filho dela, ou ela está há muito tempo na fila de espera, ou porque o filho dela ainda não tem um laudo, ou porque o filho dela recém-descobriu e ela não sabe para que lado ir, né? Então, o que que acontece? A associação existe para acolher a mãe, a família, eu falo a mãe porque normalmente é a mãe, mas é a família, e para se fazer valer o direito do autista. Uma outra perguntinha, desculpa te interromper, que nem disse a Denise, a gente não pergunta. Não, tranquilo. Vocês faz parte da associação algum tipo de especialista? Técnico? Dentro da sócio? Da associação. Não, então assim, ó, na associação nós não temos nenhum profissional. Não, a gente temos pedagoga, temos psico, mas assim, são pessoas que têm filhos, que estão ali como pais. Médicos não. Não, mas o que que acontece? A gente, como eu te falei, a gente faz ali para valer o direito. E como é que a gente faz valer o direito? A gente tem que ter esse canal de conversa, né? Por isso que a gente chamou o promotor de justiça para o nosso evento, o prefeito, que a gente ficou muito feliz de ele ter ido, o pessoal, secretário de educação, porque a gente tem que fazer, essa via tem que funcionar, a gente tem que conversar. E agora a gente está se estruturando mesmo como associação, a gente não tem um lugar, então é tudo muito difícil. Mas a gente vai começar a formalizar as demandas das mães. Tu me vem com uma demanda e nós vamos formalizar. Vamos anotar aquela demanda, quem é que vai resolver essa demanda? É o CEAM, é o prefeito, a secretária de educação, meu filho não tem monitor. Por que não tem monitor? Então ou a gente tem que entrar com um processo, mas o teu filho, ele precisa de monitor, ele é não verbal, porque não é todos os autistas que precisam. Até porque vocês têm um embasamento a resposta para a mãe, né? Vocês acolhem a demanda e vocês vão ter que estar E aí nós temos o jurídico. Porque alguns, lamentavelmente, né? Mas alguns procedimentos, encaminhamentos, digamos assim, muitas vezes a gente tem que apelar ao Ministério Público, né? Porque... E o promotor, ele estava nesse evento, assim, de uma empatia gigantesca, de uma humanidade, assim, que eu fiquei impressionada, sabe? Porque ele, assim, ele falou que tem familiares dele que também participam de associação e ele entende, ele me pareceu muito humano nas palavras dele, como promotor, e isso deixando bem, assim, aberto a associação e a comunidade. Isso foi muito importante pra gente. Porque muitas coisas a gente não consegue com a conversa, entendeu? Às vezes vai ter que ser por vias jurídica, né? E aí, e a lei existe e a associação existe para se fazer ser cumprido isso daí. Se o teu filho, ele tem direito, você tem um laudo, tem um diagnóstico, tem todo ali, né? Que o neuro mandou. E então ele está na fila e quando ele entrar para ser atendido, ele tem que ser feito aquilo que o neuro mandou, né? Exatamente. Senão não tem sentido. Não tem sentido. Se ele está laudado... Infelizmente, agradando uns ou desagradando outros, nós vamos ter que ser o portador da má notícia. Vamos ter que falar, olha, não tá certo. E eu vou ter que ser portador de uma má notícia agora. Eu vou ser o exemplo disso, nós vamos ter que fazer uma pausa agora. Mas não é uma má notícia, é uma boa notícia. São os nossos patrocinadores que vão agora falar com o nosso telespectador. É sinal que nós temos, né, pessoas que apostam no Entre Linhas. Que bom. Então vamos tomar a sua aguinha que nós vamos seguir aqui no nosso suquinho de uva sabor Bordeaux, maravilhoso, oferecido pelo nosso diretor Sérgio. E a gente já volta para continuarmos no nosso papo aqui com a Débora Futsi. Estamos de volta no segundo bloco e nós falávamos aqui no intervalo que esse tema é um tema muito complexo para que a gente possa, em 3 blocos, dar o assunto por debatido, né? Na verdade, hoje iniciamos essa discussão, hoje é o start para as pessoas saberem, né, que existe uma associação, né, que existe uma porta aberta para acolhimento e que existe uma probabilidade, uma possibilidade muito grande disso de se desenvolver
né? Porque nós temos pessoas engajadas, assim como a Débora, né? Pessoas envolvidas diretamente e indiretamente, porque nas escolas a gente sabe também que todas as escolas estão fazendo o que podem, né? Nós temos um centro municipal aqui, né, de atendimento específico, só que é aquela coisa, a coisa vem evoluindo e a gente não pode ficar inerte, né, às mudanças, e a gente tem que batalhar, somar forças, né, e não dividir. E acho que isso é uma preocupação, né, deixar o público bem ciente de até onde vocês têm ingerência nessas situações e até onde vocês podem ir. Isso, então agora, tu tinha me perguntado sobre o centro de entendimento e tal. Nós tínhamos nós fizemos uma proposta de fazermos uma parceria com a APAE. E a associação ficou bem animada, porque a APAE já tem uma estrutura e já tem especialistas lá. E a gente sabe que a APAE vem passando por dificuldades, né? Todo mundo passa por dificuldades, mas também não posso falar sobre as dificuldades da APAE, que isso é desrespeito à APAE. Mas enfim, que nós viríamos para agregar a APAE junta e a APAE nos dá um respaldo, porque hoje na associação nós temos crianças, né? Mães lá, famílias, que as crianças estão sem atendimento, crianças que estão sem laudo, crianças que aguardam por neuro, que é bem difícil. A gente sabe que esse especialista, ele é um especialista que hoje em dia, né, para começar o assunto do autismo, a gente tem que começar com neuro. Então, com certeza. Então, é dali que parte tudo. Então, a gente tem falta, na verdade, então a gente precisava disso. Precisava dessa apoio, e nós encontramos isso nos unirmos com a APAE. Mas, por motivos ainda meio desconhecidos, eu fui chamada, a gente teve uma reunião, a APAE e a PAB, que somos nós, a PAB, conversamos, as duas diretorias, nos encaixamos, né, as linhas ali, gostamos, tudo, ficamos de o quê? Providenciar os pormenores, né? Porque foi aí que deu que trancou. Aí os pormenores, porque igual eu falei pra eles, as gurias estavam me apurando assim, gurias, é um casamento, eu vou entrar na casa de uma pessoa, eu tenho que saber a regra dela. Se tem que limpar pé, se tem cachorro que morde, o que vai acontecer? Então, pra mim entrar na casa deles, eu precisava saber. Então, a gente ficou nesse aí dos pormenores, nos pormenores nos perdemos. Fui chamada na APAE, e a APAE, o presidente, Marcelo, me comunicou que tinham feito uma nova reunião e votado, tinha sido unânime a não concretização. Eu fiquei meio assim, porque nós já tínhamos feito uma reunião, todo mundo junto, feliz, aceso. Mas enfim, e aí nos frustrou um pouco, porque nós, em nome da Sandra Franceschi, que é também integrante da PAB, ela conseguiu via deputado Bilbo Nunes, uma emenda parlamentar, e a gente ganhou 50 mil reais nessa primeira emenda, que a gente até recebeu agora na quinta-feira passada no CTG Saudades do Pago, da mão do deputado. E esse dinheiro nós íamos destinar aos atendimentos das crianças, o que é favorecer a PAE e a PAB, porque a gente tem crianças sem atendimento. E com esses 50 mil, por 6 meses nós conseguiríamos tranquilamente atender a demanda, né, a fila, e ela ia se movimentar ali a coisa. E aí fechou essa porta para nós. E a gente meio que se frustrou. Por questões jurídicas, no Não. caso, não. Políticas. Por questões políticas, talvez. Talvez, porque eu não posso te dizer qual é, porque me foi dito assim. Que foi uma votação. Nós fizemos uma reunião na diretoria e unânime. Então, assim, Houve uma votação, então, no caso, na uma segunda votação. às reunião. vezes as pessoas se precipitam nas decisões e depois resolvem refletir sobre, né? Infelizmente é muito ruim gerar uma expectativa e depois, mas a gente amadurece Mas com essas coisas. Exato. A gente amadurece com essas coisas. Tá, e mas fica eu queria entender assim. Nem eu entendi, Nilza. Vamos ver se eu consigo te explicar. Não. Digamos, eu queria entender assim, ó, esses 50 mil seria para atendimento Profissionais, dos profissionais, especialistas. Então seriam profissionais particulares. Vamos supor, a gente poderia contratar com esses 50 mil, trazer um neuro,
uma vez por mês, pagar o salário dele por 6 meses. Poderíamos agregar com uma TO por 6 meses, 2 vezes por semana, uma atendendo a PAI, uma atendendo a PAB. E digamos, não houve a negociação, Uhum. tá? Foi por votação, Sim, não houve, enfim, não houve, né? não vai haver, né? Mas os 50 mil existe? Os 50 mil está A conosco. associação não tem como contratar por ela mesma? Então, exatamente, é isso aí que eu ouvi te dizer quando tu perguntou se nós somos especialista. A associação, a gente fez uma... no nosso estatuto consta que a gente pode também ter especialistas, né, na área da saúde, mas como nós não tínhamos pensado, nós não tínhamos essa pretensão, Sim, sim. mas embora a gente veja que tem a demanda, nós não tinha essa pretensão, porque a gente não tem toda uma estrutura, né, a gente não tem uma casa, a gente não, né, e começar tudo isso só com 50 mil parece muito, mas ele é pouco. Ah, não, com certeza Né? absoluta. Então, a gente está nesse impasse para ver que de fato aonde agora nós vamos aplicar o assessor do deputado ficou de nos passar direitinho aonde esse valor pode ser gasto, se pode ser só com especialista, com bens duráveis, enfim, o que pode ser gasto. E aí depois que nós tivermos esse retorno, nós vamos ver o que nós vamos fazer, Vamos né? buscar. Até porque vai vir e tá vindo, a gente está correndo atrás de mais emendas, a gente tem, e a gente está aberto para os deputados que quiserem nos apoiar a causa. E quem quiser fazer esse intermédio, né? A gente teve outras pessoas que levaram o ofício pra gente e a gente é agradecido por isso, porque De repente consegue a parceria de uma empresa. um prédio, né? É. A gente já recorreu para uma empresa aqui da cidade para ver se consegue um terreno, né? A gente tá se movimentando. Hoje vocês estão atuando onde? A gente não tem um Não tem lugar, sede. não temos sede. Então vocês fazem as reuniões? A gente tem uma reunião, a gente vai ter, normalmente quem nos cede é a Medianeira. Meia janeiro. Mas agora a gente tem um espaço de um membro da associação, que ele tem uma peça e a gente está indo para lá se encontrar e fazer Solução caseira. É uma casa? É, uma casa. Pra gente poder, né? Porque esse mês de abril ele é um mês muito especial pra gente, né? Que é o mês, né? Além do dia 2 ser o dia da conscientização, o mês do abril todinho que a gente usa pra ganhar visibilidade na causa e na nossa fala sobre o autismo. Então a gente vem com uma programação no mês de abril. Uhum. A gente teve dia 2 esse evento de conscientização no Clube Butiá, que tudo também foi parceria, né? O clube foi cedido, a gente ganhou a parceria da decoração, a gente foi atrás das coisas e foi se movimentando. E ficou muito bonito essas vidas fotos, ficou E é assim lindo. que a coisa acontece. né? É isso aí. E aí nós teríamos no dia 8 na praça uma mega festa para as crianças. Que a gente tem na festa, a gente tem o apoio da ONG do Bem, que vai cuidar da parte de distribuição de água para as crianças, que é tudo com a ONG, então. E nós alocamos brinquedos infláveis, panfletagem, música, bastante conscientização sobre o dia e convidando a comunidade para o dia 8. Aí tinha marco de chuva para o dia 8, a gente cancelou o evento e transferimos para esse domingo que também tem marco de chuva. Então agora amanhã a gente tem uma reunião para ver como a gente vai fazer, se a gente vai transferir, se a gente vai cancelar, o que nós vamos Eu fazer. tinha uma feira em Porto Alegre que foi transferida. E aí seria esse evento da praça, né, que foi transferido. E dia 28 de abril, que é o nosso galeto, a gente está muito empolgado, que vamos ver como é que nós vamos sair, né. A gente também fez um pedágio, na verdade a gente fez o pedágio antes do dia 2, porque a gente precisava de um dinheiro para poder fazer esse evento, né. Então no dia 30 a gente fez o pedágio, dia 2 fizemos o evento. Programamos a festa na praça, que ainda não saiu por causa do tempo. E dia 28 a gente tem um galeto que vai acontecer no Saudades do Pago, que é só para retirar, que vai ser por R$25, 4 pedaços de frango, maionese e salada verde. Olha aí, gente. Bem gostoso, bem Não, temperadinho. prestem atenção no Isso. dia. Não precisa levar embalagem, não precisa levar nada, você chega lá. Isso no dia 28 de abril, 28. domingo. E vai ser retirado onde? No CTG Saudades No do Saudades do Pago. ó, Que gente. também foi Já cedido anotem pra aí, né? Isso aí. Bem legal. E é tão bacana esse movimento. Ele eclodiu agora e num ano bem chatinho, né? Que é um ano político.
Mas o que a gente quer salientar aqui? Que essa associação, esse movimento, ele é apolítico, né? Ele, que nem diz o poeta, eles passarão, eu passarei. Vai terminar esse momento político e a associação vai continuar, se Deus quiser. Com certeza. Então que as pessoas entendam, até porque é uma associação bem plural, né? Tem elementos de todas as religiões, de todas as ideologias, todos os partidos, porque a causa é muito especial, que é o portador dessa síndrome, não sei se seria assim chamada, né? Desse aspecto. É aspecto autista, né? E que a gente, eu acho que a causa por si só fala, né? E a gente tem até por obrigação, dentro das condições da gente, de sermos solidários o quanto a gente puder. Porque a gente está, mesmo como a Débora disse, a gente não tem na nossa família, mas a gente conhece alguém que tem, ou a gente, de alguma forma, tem uma relação com alguém. Ou o próprio espírito, como o da Débora, solidário, que eu não preciso ter alguém. Exato. Eu faço questão de salientar isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, ó, o que a Débora quer se metendo numa coisa assim, vai ser candidata Não, vou ser candidata vai ser candidata a vereadora. Isso. Né? Porque as pessoas relacionam muito isso como se só a força política conseguisse mover as coisas. Eu vi muito isso. Quando eu estava à frente do CTG, a gente estava num evento do CTG que eu tinha organizado, uma pessoa me cutucou isso pra mim. Tu vai pra vereadora, né? Imagina. Eu fiquei quieta. Aí eu fiquei quieta pra não responder bem educadamente. Porque, tipo, quase coisas assim, então pra ti fazer alguma coisa... Tu tem que ter um interesse. Só pra ter um segundo, né, interesse. É que eu tive uma fala essa semana agora que passou, exatamente assim, ó. A pessoa que tem o espírito solidário, quem não tem... sabe aquela frase do bom julgador por si se julga? Eu faria, né, se eu tivesse um retorno. Tirasse então, um proveito, senão... Se eu e a gente entende que o espírito solidário é aquele que muitas vezes está a serviço sem que ninguém saiba, né? Porque não é uma... Não é uma... Que bacana te ouvir isso, porque eu tava me sentindo bem assim... Intrometida. Fora do contexto, por ouvir, sabe? Tipo, o que tu tá fazendo aí? O que tu... É esse espírito solidário que precisamos na sociedade, né? E que normalmente o que lidera é o de troca, né? O de interesse. E é isso que dá o caráter, é isso que moraliza o troço. Exatamente. Né? Porque não tem nenhuma segmentação ali, a não ser a causa. A outra coisa também, né, Débora, que assim, ó, faz muita falta, né? No meu ponto de vista, faz muita falta. No dia a dia, na sociedade, acho que no mundo como um todo, porque as coisas viram muitas vezes moda e as pessoas estão falando sem saber o significado. Então hoje é muito comum tu ouvir falar em empatia, né? Porque tem que ter empatia. E muitas vezes as pessoas não sabem nem o que é empatia, mas estão falando. E realmente um trabalho de empatia que não digo se colocar, eu dei um exemplo assim, ficaram me olhando quando eu falei, que eu não saio do meu lugar para me sentar no teu lugar, porque eu tenho empatia. Não, mas eu consigo entender a tua dor como se ela fosse minha. Eu não tenho um autista, mas eu consigo entender o sofrimento, a dor da mãe que tem. Tu esclareceu o que eu sinto. E não tem o direito de julgar se a tua dor é legítima ou não, porque ela é acontece? Né? Essa necessidade que a gente tem de ver esse trabalho, para muias pessoas o que tu tá fazendo lá? O que tu ganha com isso? E outra pergunta que eu tive, não sabia que o Bento era autista? Eu disse, nem eu não sabia também. Tipo, então, tem que ser autista. Meu filho tem que ser pra eu estar lá. Tem que ser autista porque tu tá lá. Porque eu estou lá. Exato. Né? E eu disse, quem sabe vocês vêm, porque a parte dos amigos tá faltando, tem bastante gente ainda. Isso também acontece devido à falta de leitura, digamos assim, né? O enunciado diz: a associação é de pais, amigos e autistas. Onde é que leram amigos? Eu falei isso no dia 2 lá no... Onde é que fica a palavra amigos? Se eu me encaixo nos amigos. Exatamente. Então, a pessoa é uma associação de autista. Pronto, é de autista.
Vai estar só os autistas. Vai estar só os autistas, a família dos autistas. Onde é que está o amigo? Onde Cadê o apoio? Cadê o Mas apoio? Cadê o isso solidário? reflete a característica, infelizmente, de muitas pessoas, eu digo muitas, não posso me atrever a dizer a maioria, mas Sim. muitas, que é o individualismo, né? Claro, É as pessoas não Mas conseguirem muito mesmo, né? Gigantesco. entender, se colocar um pouquinho No no lugar lugar do do outro outro, né? e pensar assim, ó, o Entender que, a que dor eu do posso outro, fazer né? na minha ínfima condição para aliviar aquele sofrimento. Eu tenho. É tão possível É tão isso, possível. né? Até um sorriso, uma mão, uma Delícia. faca. É o que eu sempre digo, ó, tu quer ver? Infinitas formas de auxiliar, né? Eu não preciso ter dinheiro para ser uma colaboradora, porque uma fala, como a Denise bem colocou, um sorriso, um estou aqui, né? Já é um trabalho que rende muito mais do que eu dizer quanto é que tu precisa. Tem uma mãe na associação, na verdade ela é vó, ela não é mãe. E ela disse pra mim, eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, mas o meu tempo e as minhas mãos tu pode contar com Ah, elas. que lindo. Olha. Eu me emociono, Que lindo. sabe? É. E ela tá ali em tudo. E é a prova de que a gente sempre tem o que dar, né? Sempre. tem o que a gente pode ser útil. E eu, Esse negócio eu de agarrei no dizer, momento que eu não disse, tenho. mas é o que eu preciso. Ah, né? Isso Esse negócio de dizer assim, eu não tenho como ajudar, não existe. Quem quer ajuda de Que uma forma. lindo. Quer ajuda. Nós vamos ter que fazer agora uma outra pausa e vamos voltar para o nosso último bloco. Mas bloco. fiquem aí porque esse último bloco a gente vai fazer uma provocação para Débora aqui. Vamos botar a Débora numa saia justa. E já volta. Opa. Estamos de volta e vocês já devem estar pensando, mas que saia justa que a gente vai propor para Débora. Mas na verdade é uma forma, né? Uma forma de brincar, né? Porque a Débora aqui, a gente, graças a Deus, está bem à vontade, né? E a gente se entende porque a gente está falando coisas diferentes, mas numa mesma linguagem, né? E isso é muito bom. E isso reforça o que está na camiseta ali da Débora. Que autismo não é doença, é apenas uma diferença. E se a gente for analisar, nós não somos iguais. Amanhã nós vamos estar diferentes também. Com né? certeza. E a absoluta. gente, na nossa diferença, a gente tem dificuldade de aceitar a diferença dos outros. Isso é um paradoxo, Eu né? respeito as Porque a gente diferenças. precisa respeitar. Imagina se nós não respeitássemos as diferenças, como a gente ia conviver com pessoas que não pensam como a gente. Né? E que bom que não pensam como a É gente. ótimo, é verdade. Mas eu queria, assim, Débora, te perguntar, assim, que seria a nossa saia justa. Lá no início da nossa conversa, tu disse que tu precisou te repaginar fisicamente para tu poder desconstruir uma imagem, uma identidade como apresentadora de um programa tradicionalista para ter essa Débora, né? Essa outra Débora. De lá para cá, e agora fazendo parte desse teu trabalho, qual é a Débora que nós temos aqui hoje? Então, eu sempre gosto de dizer que eu sou canceriana, né? Ai, também sou. Então Por isso que tu marejou os olhos em vários momentos. Canceriana é muito a assim. gente é muito emotiva, a gente Graças a Deus. a gente se coloca muito mais no lugar do outro do que no nosso próprio lugar. Isso é um perigo. E esse É uma cilada se a gente não pensar. E esse 2024, pra mim, tá sendo uma verdadeira luta pra me colocar no meu lugar. Pra olhar pra mim, Débora, um pouco mais, com mais carinho, entendeu? Porque aquela Débora, ela não existe mais, aquela Débora, ela já ficou lá, né? O meu corpo não é mais o mesmo, as minhas ideias não são mais as mesmas. Mas a essência é. A essência é cada vez melhor, graças a Deus. Mas O teu círculo de convivência não é mais o mesmo. Quanta coisa eu passei, né? Eu fico pensando assim, às vezes eu me olho no espelho assim, como eu era antes e como eu sou hoje, né? Eu, depois da pandemia, eu vim assim de um ganho tremendo de peso.
porque aquilo me afetou muito a minha vida. E hoje, depois que eu tentei, porque eu tinha que mudar de alguma forma, como eu te falei, depois que eu me desconstruí pelo cabelo, e eu me senti mais leve. Eu vejo essas coisas assim que eu tenho que me priorizar mais. Isso é muito importante, né? Muito. E eu tenho uma tremenda, assim, dificuldade de me priorizar. Mas isso tem que Eu coloco acontecer. todas as pessoas ao meu redor como prioridade. Prioridade é meu filho tá bem, meu filho tá cuidado, meu filho tá alimentado, meu filho tá na escola. Meu marido, que vai chegar, as coisas estão prontas para ele, embora ele não exija nada, mas eu quero que esteja tudo pronto. A minha mãe, que tá lá, que perdeu a mãe, que eu tenho que carregar, que eu tenho que ver, e a minha sogra e meu sogro, e assim... E aí vem a pergunta, mas para que eu faça tudo isso, funcione, eu tenho que tá bem. estar bem comigo mesmo. Mas a gente percebe que esse trabalho social, Ele é maravilhoso. isso te dá o combustível Me preenche. para que tu possa. Então, por isso tu te atira de cabeça. E é isso que as pessoas muitas vezes se veem numa depressão em determinados momentos, porque não acharam alguma coisa que as motive, que as faça brilhar o olho, né? Não generalizando, ó, que às vezes é muito além, isso mas assim, ó, algo que tu possa te motivar. Sim, porque eu essa mudança também, perdi minha avó, minha mãe, minha companheira, nem sei te dizer as qualidades dela. Uma perca assim, tremenda. E a minha mãe, e o meu marido sempre disse, ó, quando tua avó morrer, eu tenho medo do que vai acontecer contigo. O que eu fiz? Disparei que nem flecha de índio, comecei a me focar, entendeu? Comecei a focar nas coisas, em outras coisas, pra não sobrar tempo mesmo, pra ficar, ai, que dor, entendeu? Então, fui pra ONG, ajudei na ONG no que eu pude, fui pro CTG, e aí depois, agora em 2024, me afastei do CTG, me afastei um pouco da ONG, que também muita coisa eu não consigo abraçar tudo, e foquei no autismo, na associação. E eu acho que é uma válvula de escape. Se envolver com um serviço voluntário, ele ajuda a gente. Porque a gente consegue ajudar, a gente vê a preenchimento. É um preenchimento, né? É verdade. A gente tem que entender, e isso é uma das coisas que eu sempre friso, né? Sempre destaco. A gente tem que entender a importância de nós para nós, em primeiro lugar, né? Porque eu me colocar em primeiro lugar não é egoísmo, é amor próprio, né? Quem é que é a primeira pessoa que eu tenho que amar no mundo? Eu mesma, porque se eu não souber me amar, eu não vou saber amar ninguém, né? Então começa por aí. E quando a gente diz que a pessoa, que muitas vezes ela não tem um foco, digamos assim, né? Ela também precisa que alguém faça o trabalho de mostrar para ela própria a importância dela, porque às vezes a pessoa acha que ela não é importante, que ela não tem como servir, que ela não faz falta, porque uma autoestima está muito baixa, uma zona de conforto está muito, entre aspas, né? Zona de conforto entre aspas, mas está muito abraçado. Né? Agora, quando a gente diz que arrebenta a corrente e busca, já é uma forma de dizer que está vencendo. E Nilza, e isso que eu falei pra vocês, que muitas vezes que eu tô trabalhando isso em mim, de me colocar como prioridade, eu vejo e identifico nas mães de autistas. Porque muitas vezes elas não se colocam como prioridade, muitas vezes elas se deixam para depois, muitas vezes elas engolem choro, muitas vezes elas superam o cansaço. Elas pegam para si a responsabilidade de resolver. Elas superam o cansaço porque elas têm um filho. Exatamente, até elas serem trabalhadas e entenderem que elas têm que estar bem para estar bem com o filho. E que elas não estão só, que elas não estão sozinhas. Exatamente. Quando tu falaste do acolhimento das mães, que eu te perguntei do técnico, porque normalmente, vamos voltar na fala do nascimento, né? Nasceu o filho autista, nasceu o cego, nasceu o surdo, nasceu o mudo, enfim.
E eu ouço um comentário muito crítico, doído, quando diz, só porque teve um filho cego, rejeitou. Às vezes não é o rejeitou, às vezes é o ser tratado. A mãe precisa de acolhimento, ela precisa ser entendida para aceitar o filho que veio. Porque na cabeça da mãe, ela não estava esperando. Então ela tem que viver o luto, ela tem que ter um acolhimento. E uma rede de apoio forte. Ela tem que ter uma rede de apoio, que ela saiba que não está sozinha, né? E para ela poder trabalhar e entender, porque a necessidade dela entender que ela tem que se colocar em primeiro lugar, porque ela tem que estar bem para atender o seu próprio filho. Exato. E a gente tem agora, a gente está planejando para o mês de maio, para o mês das mães, nós temos um mês voltado para acolhimento, conversas, roda de conversa com as mães, com as mulheres, exatamente. Né, mães solos, mães não solos, mãe, enfim, que hoje a família é composta por diversas maneiras. É família, né? Família. Então a gente quer ter essa conversa, essa fala, esse acolhimento para as mães, né? Porque realmente eu vi hoje um vídeo dizendo assim, ser mãe de autista não é fácil, mas quando se tem dinheiro se torna um pouco mais fácil. Por quê? Porque tu consegue pagar as terapias do teu filho, tu consegue dar um suporte para ele, o acesso às coisas, né? Se tornam mais fáceis, né? Ser mãe por si só, mãe, ele é árduo, né, nosso trabalho. E tem uma outra coisa também, todo né? trabalho, todo filho, seja ele filho especial autista ou não, todo filho, toda mãe sabe que ela vai ter trabalho, sim. Porque ela vai criar, ela vai educar, ela vai cuidar, ela vai zelar. É trabalho. Eu uso um ditado da minha mãe, desculpa. Minha mãe dizia pra nós assim, se nós fôssemos mãe de verdade, né, na forma de educar da minha mãe, ela dizia, se vocês forem mães de verdade e colocarem filhos no mundo, vocês nunca mais terão sossego. Aí ela dizia um ditado assim, né, que eu de vez em quando eu uso. Se houver descanso, é quando vocês subir ao céu, sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha, ela não tá longe disso. Ela está certa. E eu gravei, eu sempre digo, né? Olha, mãe, se sentar lá à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque ela dizia, e eu sou prova viva. Por quê? Porque hoje eu sou bisavó. E aí, sempre, né? É eterna. Isso não termina. O que eu queria dizer, Nilza, para não perder o meu raciocínio, é que o mais importante também, além de tudo isso, é falar sobre o autismo numa linguagem em que essas mães possam entender o que significa isso. Porque ainda mais que tem níveis, né? Tem formatos diferentes que até entre elas, numa conversa inicial, mas o teu filho faz assim, não, mas o meu, então o meu é mais grave, o teu, e aquela coisa de acalmar essas mães, né? Que quando se tem dinheiro, tem todo o entendimento de como a coisa acontece. Quando não se tem. Marca o neuro, pagou, vai lá. E quando não tem dinheiro, fica sempre no desespero de como fazer. Qual é o desespero? Porque quanto mais tempo teu filho ficar sem terapia, mais difícil vai ser o sucesso, mais difícil vai ser a evolução dele, vamos dizer assim. E tu sabe que assim, vai hoje nem tanto, mas ainda acontece nas escolas o seguinte. Quando a Denise fala de falar sobre, né, isso ainda se faz necessário, porque tem muitas mães que querem ocultar. E aí o meu filho não tem nada, o meu filho não tem nada, o meu filho não precisa. Se fecham, né? Sabe? E tá explícito ali, né? E tá explícito. Todas as estereotipias ali. Tivemos um caso de uma menina que eu falava, eu sou orientadora, então eu não posso ir para o médico direto. Eu mando para o psicólogo se sentir a necessidade vai mandar para o médico. Mas um dia eu estava tão, sabe, que eu falei, eu quero um neuro para ela.
Claro. Eu quero que tu leve no meu. Até porque, imagina, sem tratamento. Tava sem tratamento. Uma venda, né? E quem que vai passar trabalho só a E criança? a mãe só dizia, não, ele é Nossa, assim. É que a fase, Puxou né? pelo pai, puxou pelo avô. Sim, mas aí tu vai ver, ó, o pai, E né? agora nós vamos tocar numa questão bem complexa e que nós não vamos poder desenvolver hoje. Mas fica o convite, Débora, para quantas vezes quiser conversar conosco, vai ser um prazer. Até porque a gente aprende, né? Conversando assim. A gente sabe que também para os profissionais da educação isso é uma coisa muito nova. Sim. E os profissionais da educação estão aprendendo a lidar. O aparato humano nas escolas em geral também não é ainda o ideal. E a né? briga da associação muito é os monitores, né? A questão dos monitores. E assim, por que é importante falar nisso? Vamos falar agora e vamos seguir falando, né? Porque isso é uma questão a longo prazo. Aí não se trata de... eu não quero ser agressiva, mas eu não vou arrumar uma vaga para alguém. Eu vou ter que colocar alguém qualificado ali E é isso que para trabalhar com essa demanda. Com certeza. E aí essa pessoa precisa de qualificação, aí fecha o ciclo, né? Aí a rede faz toda essa capacitação, promove essa capacitação, a gente sabe que isso acontece, mas assim, a sensação é que vamos estar sempre correndo atrás da máquina, porque isso vai evoluindo, os casos ainda são novos, né? Ainda é novidade. E tem nós. muitos casos ainda não detectados. a gente fez um pedido até pro município que fizesse, que nós gostaríamos de saber números, né? Quantos autistas com diagnósticos tem hoje? Já recebeste? Não, e quantos estão com suspeita? Porque às vezes tem a suspeita, aí vai investigar e a gente ainda não recebeu esse retorno. E sobre, tu estava falando ali sobre a função dos monitores, que eu estava comentando contigo, uma das, muita demanda, rapidinho, só uma pincelada, é quem são os monitores que hoje acompanham os autistas nas escolas? São estagiários do ensino médio. E de muitas vezes sem conhecimento, sem estrutura, E nem interesse. Então, assim, é uma série de coisas. E é uma responsabilidade tão gigantesca, porque a criança já é uma responsabilidade, um cuidado com ela. Agora, tu largar um adolescente, muitas vezes sem um conhecimento, enfim, né? Com um autista não verbal, vamos dar esse exemplo. Então, assim, as mães têm muitas queixas da falta de monitor e da falta de qualificação. E aí vem uma outra coisa, né, que eu sempre digo, o país que mais tem lei é o Brasil, sabia? A Constituição Federal dos Estados Unidos é assim, a do Brasil é assim, só que ela é cumprida, aqui não. Uma das coisas é saber que o monitor é lei, né? Existe uma lei para ter o monitor. Só que essa lei não é o quê? Não é cumprida. Mas isso a gente infelizmente tem que atropelar um pouco essas questões e às vezes, né, mal interpretada quando se atropela, mas é que as pessoas não podem esperar, né? A fome não espera, as crises não esperam, né? E o dia a dia, ele é cruel. Se agrava, né? Ele é cruel e se agrava. E a questão da saúde pública também. É cruel. Mas, Débora, a gente agradece muito tu ter aceito o nosso convite. Nos deu um prazer, foi um prazer, uma honra muito grande conversar contigo novamente. Sempre o é. Eu particularmente admiro todo o teu trabalho como mãe. Teu filho menor assistiu os videozinhos dele, tu sempre incentivando. Eu acho que isso é muito bacana, né? Esse teu esforço em estar sempre acompanhando, né? Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade de acompanhar muitos meus filhos quando pequenos, devido ao meu trabalho. E hoje eu penso assim, é por isso que vó é boba, né? Porque a gente tenta compensar com os netos aquilo que a gente não pôde fazer pelos filhos. Mas enfim, eu sou mais quando a gente
tem amor no coração, todas as pessoas que convivem conosco ganham com isso. Com Então, certeza. a associação ganhou, nós ganhamos, né? E que sigamos assim, com mais gente aderindo a esses. Hoje, a associação do espectro autista, outro dia a causa animal. Então, nós sempre vamos ter pelo que lutar. O que a gente não pode fazer é se acomodar, né? Obrigado pela tua presença, pelo esclarecimento. Parabéns pelo trabalho, né? E que Deus sempre ilumine que esse teu lado solidário, esse teu lado humano, né? Ele seja cada vez mais fortalecido com saúde, com paz, com união, para que cada vez mais tu venha servir essa comunidade que faz tanta falta ter uma pessoa como Débora Futz. Acertei? Futz. Obrigada, gurias. Prazer junto a Débora Rodrigues, né? Comunidade. Sim, As um abraço para a Débora que vai estar nos assistindo Débora também. E é precursora dessa história toda. Minha amiga. E agradeço e quero convidar para que os amigos dos autistas venham junto com a gente, venham nos ajudar, venham apoiar a causa. As mães que estão em dúvida, que estão em casa, sem saber, né? Olha para o filho, será que esse desenvolvimento dele de fato está correto? Será que isso é normal? Tem dúvidas? Procure nós, a associação, pode procurar a Débora ou eu, pode chamar no Instagram da PAB ou no nosso pessoal mesmo. A gente conversa, a gente vai se ajudar, vai acolher e o que eu quero, que mais amigos venham para a associação ajudar essa causa autista. Virão, com certeza. Até o próximo, Entre Linhas. Até a próxima.